A paz do Senhor, meu irmão, aqui quem fala com você é o seu amigo pastor Lucas Magela para mais um vídeo, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Bom, pessoal, nós sabemos que esse trimestre, esse terceiro trimestre, nós estamos em uma revista especial, uma edição especial da CPAD. Isso devido à pandemia, né? Devido ao tudo que está acontecendo. Então, a CPAD disponibilizou essa edição que vale lembrar que é de 1993. Ela é de 1993, mas que tem uma grande importância para os nossos dias. Eu posso até dizer que essa lição ela veio em um momento oportuno, né? Em um momento em que a Igreja de Cristo ela precisa de despertamento espiritual. Porque quando nós falamos de despertamento espiritual, irmãos, nós estamos falando de fato de uma urgência para o nosso tempo, né? Uma urgência, isso é urgente, o despertamento espiritual. Olha só, nós estamos aí na quinta lição. Zorobabel recomeça a construção do templo, né? Zorobabel recomeça a construção do templo. Essa lição vai ser disponibilizada, melhor dizendo, essa lição será aplicada no dia 2 de agosto de 2020. Então, nós já estamos adiantando as lições, aproveitando o tempo, né, que nós estamos aí mais ficando em casa, então a gente está podendo estudar um pouco mais e está disponibilizando aí para os alunos e também para os professores um pouco, né, do conteúdo dessa edição especial. Eu espero estar sendo um canal de Deus na sua vida. Bom, irmão, lembrando que a gente aqui, no meu caso aqui, eu trago subsídios teológicos, né? Subsídios, comentários simples, mas que com certeza faz uma diferença muito grande. Para você que é novo aqui no canal, tá chegando agora, se inscreva nesse canal, irmão, ativa as notificações e outra, deixa um comentário, fala aí para mim o que você tá achando dessa lição, o que você tá achando das lições, tá bom? O seu comentário para mim é muito importante, tá bom, irmão? Vamos aí então para o objetivo geral dessa lição, compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, né? Aqui nessa visão geral nós vamos entender como que foi isso, né? Os objetivos específicos vai falar sobre mostrar como Deus levantou profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, porque é assim, né, irmãos? Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, Deus sempre vai usar, Deus sempre vai trazer à tona pessoas que estão aí buscando despertamento espiritual. Vamos aí então para, olha só, segunda, saber que o ministério profético é uma prova de manifestação de Deus, e terceiro, explicar o ministério profético na luz da Bíblia, né? Vamos aí então para o nosso texto áureo, que diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas, né? A verdade prática diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Nosso texto, nossa leitura bíblica em classe está registrado no livro de Esdras 5, do verso 1 ao verso 2, Ageu 1, do verso 1 ao 12 e Zacarias 4, do 6 ao 10. Como de costume, eu vou ler apenas o versículo 1, ciente de que você já está estudando essa lição, você já leu esses textos, então nós podemos nos aplicar um pouco mais aos comentários. Mas o primeiro verso diz assim, Ageu, profeta e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome de Deus de Israel, e lhes profetizaram. Amém? Então vamos aí para a nossa pequena introdução, amém? Que diz assim, nesta lição estudaremos como Deus, depois de a reconstrução do templo ter ficado parado por 15 anos, olha só, dado importante, por quanto tempo que a construção do templo ficou parada, olha só, ficou parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. O que acontece, irmão? Na lição passada, que foi a lição de número 4, nós aprendemos e nós aqui conversamos que
A construção até então, os judeus que tinham vindo cativos, eles estavam animados para a construção, né, do templo, eles estavam animados para a reconstrução, para novamente erguer o templo onde levava, onde se trazia adoração ao Senhor. Só que veio usados pelo diabo, né, pessoas com palavras de derrota, pessoas para tentar atrapalhar essa reconstrução ou essa construção, e por um período eles conseguiram, né? Eles conseguiram, e isso acontece muito em nossas vidas no dia a dia, né, irmão? A gente geralmente costuma ouvir muito o que as pessoas falam, né? E isso é um defeito que a gente tem. Às vezes a gente tem que ouvir os mais velhos pela experiência, mas tomar cuidado também com aquilo que é aí aconselhado, com aquilo que é muito, porque muitas das vezes não é um conselho bom. Às vezes é uma coisa que vai te parar, às vezes é uma palavra de derrota, algo do tipo, faz você logo desistir daquilo que você está sonhando, daquilo que você está projetando. Então, não pode ser assim. Você precisa colocar-se diante de Deus e pedir a direção do Senhor. Aqui, ó, logo no início da introdução, nós vemos que Deus usou dois profetas, que foi Ageu e Zacarias. Estes homens, Deus usou a vida deles com muita ousadia e com muito poder. Para quê? Para trazer essa ideia novamente de quê? De reconstruir o templo, né? De trazer aquilo que estava parado novamente à tona. Então, é importante nós destacarmos aqui logo nesse ponto que, às vezes, as palavras que nos fazem parar, nós precisamos também nos levantar, nos erguer, reerguer, porque Deus tem grande obra na nossa vida. Deus sempre vai usar um profeta, né, irmãos, para chegar, te aconselhar, né? Então, quer um conselho, está desanimado na caminhada, está desanimado para caminhar com Cristo, procura um profeta de Deus, procura uma pessoa que você sabe que tem intimidade com Deus e certamente essa pessoa vai te dar um conselho bom, né? Ó, o ponto central dessa lição é: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Deus nunca levanta alguém sem uma utilidade, sem que esta pessoa seja de fato uma pessoa para ser usada na obra do Senhor. Deus sempre vai levantar pessoas com seu intuito de quê? De fazer a tua obra valer, de fazer teu reino avançar. Se Deus me levantou, se Deus te levantou, é porque nós estamos nesse engajamento, nesse propósito de Deus, que é fazer a obra de Cristo, que é fazer a vontade de Cristo. Se você está gostando, comenta aí embaixo e deixa seu comentário aí, para nós é muito importante. Para mim, particularmente, é muito importante. Então, olha só. Vamos lá. Primeiro tópico aí, ó. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro ponto, ó. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Não foi, olha que é bem claro, eles não foram levantados pelo povo. Foi o próprio Deus quem usou, o próprio Deus quem trouxe à tona a sua vontade de usar homens para manifesto da sua obra. Olha só, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas. Ou seja, irmãos, o que a gente aprende aqui? Às vezes tem pessoas que elas são de grande importância na obra de Deus, mas elas estão sem força para lidar com a situação. Elas não estão conseguindo vencer, elas não estão conseguindo lidar com aquilo ali, e isso faz com que ela continue na estagnação, continue parada, né, sem se movimentar. É por isso que Deus vira e mexe, Ele vai usar um profeta, Ele vai usar um servo dele para te encorajar, para te levantar, para fazer com que você possa entender que a vontade dele é plena e que o propósito dele precisa se cumprir na tua vida. Aqui nós vemos que Zorobabel, ele estava desanimado, embora a sua influência política, a sua influência intelectual fosse muito grande, mas
no quesito espiritual faltava, assim como nos dias de hoje. Se nós parar para analisar, tem muitas pessoas com muita sabedoria, né? Mas falta espiritualidade, falta temor a Deus. Tem muitas pessoas conhecedoras da verdade de forma muito plena, mas falta o Espírito Santo, falta unção, falta busca, falta consagração, falta o lado espiritual, vamos dizer assim, da coisa, né? Falta a pessoa se colocar de fato na posição que Deus quer. Ó. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma capina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Olha que coisa linda, irmão. Não é por, você já deve ter ouvido esse ditado. Não é por força nem por violência, mas pela vontade do Espírito, né? Por quê? Porque, veja bem, enquanto o Espírito Santo, ou melhor, enquanto o Espírito de Deus não quis que Zorobabel se movimentasse, ele não se movimentou, né? E por mais que ele quisesse, ele não tinha estrutura, ele não tinha força para lidar com aquilo ali. Muitas das vezes a gente vê isso no nosso contexto secular. Tem pessoas que a gente nota que elas não têm força, né? Tem pessoas que você vai lá, evangeliza, fala da palavra de Deus para elas, e o que acontece? Ainda assim elas continuam com seus corações fechados. Mas a gente tem que entender que não é por força e nem por violência. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, ele faz. Eu costumo pensar que Deus ele dá corda, mas quando ele resolve puxar, ele puxa. Então nós não precisamos nos preocupar com essa questão, será que fulano vai vir para o Senhor? Será que não? Nada disso importa. O que importa é que nós precisamos entender que Deus é Deus e que na hora que ele quiser fazer, ele vai fazer. Entendeu? E na hora que ele quiser ficar em silêncio, ele também vai ficar. Nós, como meras criaturas, temos que pedir o quê? Sabedoria, temos que pedir paciência para lidar com essa situação. Olha só aí, parte B aí do primeiro tópico, ó, Josué. O sumo sacerdote e líder espiritual do povo recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhes disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Então, olha só, irmãos, quando o Senhor ele entra com providência, quando ele começa de fato a despertar o ser humano, é algo, de fato, é algo sobrenatural que acontece. Por quê? Porque nós não conseguimos explicar o que faz uma pessoa mudar sua conduta. Por exemplo, o que faz um traficante largar o tráfico e ir para o Senhor? O que faz uma pessoa ruim deixar sua maldade e ir para o Senhor? O que faz um adúltero deixar o seu adultério e ir para o Senhor? Despertamento. O que faz uma nação abandonar o pecado? Despertamento. E esse despertamento ele só é proporcionado por quem? Por Deus. A única força motivadora que leva as pessoas a abandonar o pecado, que leva as pessoas a se aproximar de Deus, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Não é assim? Sem o Espírito Santo, nada podeis fazer. Então, uma coisa muito, muito linda que nós precisamos entender é que quando Deus ele entra com a providência, é por isso, irmão, que nós temos que orar. É por isso que nós temos que pedir para que Deus ele entre com providência. Porque quando Deus está agindo é melhor do que quando o homem age. Quando Deus age, ele sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos. Né? Quando o homem age, o homem não sabe o que fazer. Ele não sabe como lidar com as situações. Né? Parte C aí, o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Então, isso aqui também acontece muito nos nossos dias de hoje, que é o quê? Nós estamos cientes do que temos que fazer e muitas das vezes nós não fazemos. E o que acontece? Quem cala consente, né? A verdade é que nós, como servos de Deus, precisamos compreender que o que Deus tem para nós é algo muito superior, é algo muito maior do que aquilo que nós entendemos. O povo sofreu por causa de quê? Porque o povo se deixou levar
pela conversa alheia. O povo deixou se desanimar. Eles viram que estava desanimando e aí mesmo eles ficaram, permitiram aquilo ali, né? Mas o interessante é que, olha só, Ageu falou-lhe, olha que interessante, o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta, ó, o profeta deu ao povo uma ordem estimulante: sube ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado. Ou seja, o que Deus estava falando ali? Toma uma atitude. Está na hora de vocês tomarem uma atitude. Saia do comodismo, né? Saia da mermice, né? Quem sabe eu estou falando com você que possa estar assim, né? Está acomodado, acomodou, tá vivendo uma situação que você acabou se acomodando, né? O Senhor está falando, sobe para o monte, ou seja, toma uma atitude, saia do comodismo, né? Então isso é importante. Terceiro, segundo aí, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Eu quero deixar aqui. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado a ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Veja bem, o rei Ciro em outro tempo tinha dado a permissão e o povo se deixou levar pelo desânimo e acabou 15 anos com essa obra parada. Só que agora, olha como é que... Veja bem, irmão, eu quero destacar aqui esse ponto. Como a palavra de um profeta, ela tem autoridade e ela tem influência, né? Às vezes a gente pensa que o que a gente fala não está sendo notado, as pessoas não estão vendo. Estão sim. Então é importante que nós, como servos de Deus, saibamos muito bem o que nós falamos, né? Olha a influência desses dois homens de Deus. Eles chegaram nesse ponto, né? Eles chegaram ali e ali mesmo Deus fez a obra, porque Deus conta com pessoas assim. Assim temos que ser eu e você, né? Nós temos que estimular mesmo o povo a buscar a Deus, os alunos da EBD a buscar a Deus. Nós temos que estimular o povo, motivar o povo a servir a Jesus, né? Vamos aí para a síntese desse tópico. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo, porque esse é o propósito do profeta, né? O propósito do profeta é que ele seja usado pelo Senhor, né? Que ele seja usado pelo Senhor. O segundo tópico é o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Uma inesperada operação sobrenatural. Veja bem, não é uma operação que veio por parte dos homens. Foi uma operação sobrenatural, né? É isso que nós temos que buscar do Senhor, irmãos. É o agir sobrenatural de Deus. Porque, veja bem, você pode ver que antes, quando as pessoas não tinham ali buscado ao Senhor, eles se deixaram levar pela conversa dos agitadores, né? Eles se deixaram levar pelos samaritanos, Tobias e Sanbalate, quem nunca ouviu falar desses homens, porque assim, geralmente é assim, irmão, quando a gente não está focado, quando a gente não está focado no Senhor, é isso que acontece. A gente acaba se deixando levar pela influência das pessoas e não podemos ser assim. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Nós vamos ter o exemplo de Moisés, nós vamos ter o exemplo de Elias, nós vamos ter muitos outros exemplos. Por causa de quê? Porque o que Deus deixa registrado? Para que nós entendamos que o Senhor ele continua agindo, que o Senhor ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Então tá aí a importância de nós buscarmos o sobrenatural de Deus, buscarmos o despertamento espiritual, um avivamento espiritual, principalmente, irmãos, se tratando do século XXI.
que nós estamos vivendo, né? Nunca se teve uma época tão importante, tão fundamental como essa, em que está relacionada ao homem buscar a Deus, né? Ó, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Nós falamos do Velho Testamento, falamos de Moisés, falamos de Josué. Lembra lá quando Josué faz a volta ali na muralha, né? E ela cai. Falamos de Elias, né? Quando o fogo cai do céu. Manifestações sobrenaturais. Também isso aconteceu no Novo Testamento. Ó, quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. E isso nós vemos claramente, né, que quando o Espírito Santo vem, os discípulos começam a fazer sinais, como Jesus falou, em verdade vos digo, quem crê em mim fará obras maiores do que essa. E realmente aconteceu, né, irmãos? Importante nós destacarmos aqui, ó, Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então essa é uma dádiva importante e os dons espirituais, irmãos, está aí para nós. Enquanto nós ainda estivermos aqui nessa terra, nós podemos usufruir. Por quê? Porque são auxílios para que nós façamos a obra de Deus, para que nós continuemos a obra de Deus até que Cristo volte. Olha só, a síntese do tópico 2 é o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, né? Mas é importante nós entendermos que profeta de Deus tem que ser profeta, tem que ter uma vida consagrada. O terceiro tópico é o ministério de profeta à luz da Bíblia. Vamos ver agora o ministério de profético segundo a Bíblia. Vamos lá, olha só. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si a sua honra, senão o que é chamado por Deus. Fato. Primeiro ponto aí, ó. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca dos assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Porque quando se falava em profeta, irmão, se falava de uma pessoa conselheira, se falava de uma pessoa que tinha o Espírito de Deus, se falava de uma pessoa que sabia lidar com as principais questões da vida, né? Se falava de profeta, falava de uma pessoa de fato separada, uma pessoa diferenciada, né? Totalmente diferenciada, porque profeta transmitia a voz de Deus, eram os porta-vozes de Deus, e isso trazia uma segurança muito grande para o povo. O exemplo disso, ó, em Ezequiel 20, verso 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, ele não receberia a resposta. Olha só, anciões, sabemos que são pessoas mais velhas. Olha só, pessoas com experiência de vida, procurava o profeta Deus para saber o que estava acontecendo, para saber qual era a vontade de Deus, porque o profeta ele exercia um ministério diferenciado de outros ministérios. Segundo B, em 1 Samuel 9, versos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca do juramento do pai de Saul, que havia sido perdido. Então você vê o ministério de profeta na Bíblia como um dos ministérios mais lindos que nós podemos ter, nós podemos ler e podemos presenciar, que era o ministério de profeta. O profeta na dispensação do Novo Testamento. E agora? Antigamente, no Antigo Testamento, os profetas eram pessoas que Deus usava de forma poderosa, pessoas que transmitiam confiança. E agora? Comenta aí nos comentários aí, o que você acha dos profetas da nossa época? Deixa o seu comentário aí que eu vou ler com carinho, né? Mas olha aí, ó, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta.
Este ministério de profeta é um ministério da palavra para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então veja bem, irmão, igual hoje em dia, né, não estou aqui para criticar e nem julgar ninguém, mas igual hoje em dia todo mundo quer ser profeta, mas ninguém quer fazer o que o profeta faz, ninguém quer passar horas e horas a fio falando com Deus, né? É certo que para receber a mensagem de Deus é preciso buscar, né? Então é interessante nós identificar que o ministério de profeta não é o mesmo ministério missionário, não é o mesmo ministério do pastor, não é o mesmo ministério do diácono, do presbítero, do evangelista, não. O ministério de profeta, é diferenciado e é especial, né? Pessoas que alcançam essa dádiva, eu falo dádiva porque realmente é uma dádiva de Deus ser seu profeta, são pessoas que buscam espiritualidade, buscam uma vida consagrada a Deus, né? Mas a síntese do tópico 3 os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, por um lado nós temos o pastor, que ele tem um trabalho também diferenciado, que é pastorear o rebanho de Deus, né? Eu costumo dizer que é um dos ministérios mais importantes da terra, porque ele lida com almas que são eternas, que vão passar a eternidade em algum lugar, né? Então, assim, tem o ministério de missionário, né, que também é um ministério diferenciado, voltado para a área das missões. Tem o ministério do diácono, que já é um ministério voltado ao trabalho interno, né? E temos o ministério, como está sendo falado aqui, de profeta. Profeta é aquelas pessoas que Deus ele entrega algo e esta pessoa está incumbida de entregar o que Deus mandou. Só que tem um detalhe, isso tá virando bagunça hoje em dia, né? Infelizmente nós estamos presenciando por aí afora, né, pessoas que estão brincando com isso, e isso é muito sério. A Bíblia diz que tem que morrer aquela pessoa que fala quando Deus não está falando, né? Então é importante nós entendermos que existe um ministério profético? Existe. Existe um ministério de profeta? Existe. Ele ainda é atual? É atual. Mas há uma diferença, há um preparamento especial para o ministério de profeta. Amém, irmãos? Então, assim, na lição de hoje, fica aqui para nós o quê? O povo deixou a construção por 15 anos parado, né? Depois Deus levantou Zorobabel, depois, olha só, Deus levantou 2 profetas, Zacarias, Deus levantou o profeta Ageu, né? E estes fizeram o que o Senhor mandara, né? Zorobabel foi aquele que influenciou o povo, né? Olha, vamos construir, vamos fazer, e Deus conta com pessoas assim, irmãos. Pessoas que são animadoras, pessoas que são motivadoras a fazer a obra de Deus. Amém? Quero pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude, irmãos, a divulgar esse canal, aonde nós temos aí praticamente todos os dias postado vídeos, né, com conteúdos relevantes, conteúdos bons, que com certeza vai ajudar na sua caminhada, na sua vida espiritual. Irmãos, eu não falei no início do vídeo, mas eu tenho outro canal de mensagens curtas. Se você quiser ir lá, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo. Amém? Um forte abraço e até o próximo vídeo.